Olá, gente, todos bem? Então, vamos continuar, falando um pouco mais sobre os verbos, sobre as estruturas, sobre os tempos, modos. E agora nós vamos entrar mais especificamente nas conjugações. Então, quando a gente utiliza um verbo para falar sobre uma ação do presente, para falar sobre uma ação do futuro, uma ação do passado, nós precisamos conhecer as conjugações desses verbos, para poder utilizá-lo adequadamente. Não cabe, por exemplo, eu utilizar um verbo, eu utilizar numa frase, querendo falar de futuro, algo que ainda vai acontecer e falar, amanhã eu estudei. Então a gente tem que compreender, como é que a gente conjuga esses verbos a partir dos tempos e dos modos para ter uma adequação, na construção das frases. Então, para começar na página 76 do livro 2, conjugações dos verbos. Provavelmente, em algum momento de sua vida, você deve ter dito uma frase assim: eu queria comer um chocolate. Também é provável que tenha ouvido uma resposta brincalhona como: você queria? Então não quer mais? Isso pode ocorrer porque a forma verbal queria diz respeito ao passado. E em frases como a citada anteriormente, a ação na prática refere-se ao presente. A forma verbal poderia ser, portanto, quero, porém soa mais delicado empregar-se a forma no passado. Esse exemplo ilustra a importância de conhecer os usos verbais para a comunicação. A conjugação se enquadra nisso. Quando começamos a estudar a classe dos verbos, um dos movimentos essenciais que devemos fazer é o de conjugá-los, isto é, flexioná-los com tal modo, tempo, pessoa e número. Efetivamente, fazemos isso desde que aprendemos a falar nossa língua, ainda pequenos. O contato com outros falantes faz com que assimilemos a estrutura e as variações dos verbos, a depender do uso. Mas no aprendizado escolar, durante a sistematização do funcionamento do idioma, faz-se necessária a consciência desses aspectos como forma de aprimorar a compreensão e o uso dele. Para a gente começar, como você flexionaria o verbo estudar para se referir a essa ação realizada por você no passado, Então, aqui significa que nós vamos trabalhar com o eu. Então, o eu no passado, eu estudei. Número 2. Como você flexionaria o verbo? Flexionar, é a mesma coisa que conjugar. Caminhar para se referir a essa ação a ser realizada por um amigo no futuro. Então, por um amigo, sabemos que é ele. Então, ele caminhar no futuro, ele caminhará. Número 3. Encontre nos trechos lidos do Diário de Slata 3 frases em que são empregados verbos no presente. Então aqui, algumas sugestões de respostas. Não aguento mais tiros de canhão. Minha vida é isso. Estou triste. Estou com vontade de chorar. Estou chorando. Provavelmente suas respostas não exigiram largo raciocínio sobre as partes que compõem o verbo e sobre as maneiras como ele pode ser flexionado. Isso comprova os conhecimentos que você já possui interiorizados a respeito dessa classe. Vamos agora compreendê-los de forma sistemática. Para isso, observemos como o verbo amar pode ser conjugado em todos os tempos dos modos indicativo, subjuntivo e imperativo mencionados no capítulo anterior. Então aqui nós vamos ver os modos que nós já vimos, os 3 modos, mas vamos poder observar quais são os tempos possíveis de conjugação referentes a cada modo. Então aqui na página 77, amar no modo indicativo. Então, no modo indicativo, a gente consegue conjugar o verbo em 6 diferentes tempos.
Pode ser o verbo no presente, pode ser no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente e no futuro do pretérito. No modo subjuntivo, nós só temos 3 tempos verbais, né? Que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E no modo imperativo, ele se divide apenas em afirmativo ou negativo. Então vamos ver, né, de forma individual cada um. Então lá no modo indicativo, né, no presente, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. No pretérito perfeito, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. No pretérito imperfeito, né, que é aquele tempo que aquele período, né, em que acontecia algo no passado que foi interrompido. Então, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. O pretérito mais que perfeito, né, que é o passado do passado, eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. No futuro do presente, né, que é o amanhã, eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. E no futuro do pretérito, é um futuro do passado, né? Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Então, né, o modo indicativo ele tem possibilidades maiores de conjugações de tempo. No modo subjuntivo, aqui no modo subjuntivo nós temos 3 ganchos, né? 3 palavrinhas que dão um suporte para a gente na hora de conjugar. Então, toda vez que eu vou conjugar o presente, né, eu posso imaginar que tem um que ali na frase. Então, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Então, lembrando, né, que o modo subjuntivo é o da dúvida. Então, que eu ame pode ser que eu ame ou não. Então, por isso que a conjugação é dessa maneira. No pretérito imperfeito, né, também é a dúvida. A palavrinha que a gente pode usar como suporte é o se. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. E o futuro a gente utiliza a palavra quando como um suporte, né? Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. E o modo imperativo ele só se divide, né, em afirmativo ou negativo. Então é uma ordem, né, ou um conselho, um pedido, um convite. Então ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. No negativo, né, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Então, né, aqui é um exemplo com o verbo amar, a gente poderia utilizar qualquer outro verbo. Continuando aqui na página 77, o verbo amar, por terminar em ar, pertence ao que se chama primeira conjugação, né? Nós vimos isso já lá no início. Há também os verbos que terminam em er, como correr, que são da segunda conjugação, e os que terminam em ir, como ouvir, que pertence à terceira conjugação. Aqui ao lado, né, no quadradinho azul, nós temos os verbos terminados em or, que eles pertencem à segunda conjugação, né? Como, por exemplo, o verbo por, porque ele vem, né? A origem dele, lá da língua latina, é do verbo poer. Por isso, né, ele pertence à segunda conjugação, assim como os derivados, como compor, impor, por exemplo. Então, né, como era poer, se perdeu o er, mas antigamente, lá na língua latina ainda, quando ela estava em uso, né, ele terminava com er, por isso que ficou na segunda conjugação. Em qualquer dos 3 casos, se o verbo for regular, suas conjugações são previsíveis, pois há um padrão nas terminações. Então, os verbos regulares são os verbos que eles seguem o mesmo padrão, é quase sempre igual praticamente, né? No entanto, se for irregular, não é possível fazer essa previsão. O verbo irregular ele muda de estrutura de uma pessoa para outra. Então nem parece que é o mesmo verbo. Aí como no exemplo do verbo ser, né?
eu sou, tu és. A gente já viu uma diferença aí, né, na estrutura de sou para és. Então aqui a gente já viu que o verbo ele é irregular. Ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então não tem uma regularidade, né? Nem tudo é parecido sempre na conjugação. Então isso que a gente chama, né, de verbo irregular. O verbo amar, ele é regular, né? Porque praticamente toda a estrutura dele é sempre a mesma, sempre vai se repetindo, só mudando as desinências, né? Por fim, existem ainda os verbos que não são conjugados em todas as pessoas. É o caso dos chamados defectivos, como adequar. Ou seja, na hora da gente conjugar o verbo, nós não vamos ter conjugações para todas as pessoas do discurso, né? Como adequar. Eu não tem um eu ali. Tu também não existe. Ele também não existe. Então, o adequar, ele só é conjugado na primeira e na segunda pessoa do plural. Nós adequamos, vós adequais. O restante não tem. Então, ele é chamado de defectivo exatamente por isso. É, entre aspas, né, como se ele tivesse um defeito, digamos assim. Então, ele não está completo. Veja que esse verbo somente pode ser conjugado na primeira e na segunda pessoa do plural. Então, ele é defectivo por isso. Aqui agora passamos às atividades, né? Então, número 4, conjugue o verbo comer no presente do indicativo. 5. Conjugue o verbo cair no pretérito perfeito do indicativo. Isso é muito importante, né, a gente prestar atenção tanto no tempo quanto no modo. Porque dependendo do modo e do tempo, né, a estrutura na hora de conjugar ela se modifica. Número 6. Conjugue o verbo falar no futuro do subjuntivo. Aqui já mudou o modo, então isso significa que a estrutura também vai modificar um pouco. E também o tempo já é o futuro, né? Pensando no amanhã, na possibilidade de algo que pode ou não acontecer amanhã. E 7. Conjugue o verbo sorrir no imperativo negativo. Então, né, além de ser no imperativo, nós precisamos negativar tudo isso. Então, antes, né, da conjugação, a gente precisa colocar o não. E por hoje é isso, né, essa introdução das conjugações. Nós iremos nos aprofundar muito mais em relação a isso, né? Até mesmo porque hoje é a nossa introdução sobre todas essas novas informações, né? Principalmente dos verbos regulares e irregulares defectivos, né? Que é algo novo ainda para gente, mais os tempos verbais do subjuntivo e as formas afirmativas e negativas do imperativo também, que ainda não vimos, né? Então, é o nosso primeiro contato hoje. Então, na próxima aula, nós iremos fazer a correção e dar continuidade a essas discussões. Então, gente, até lá. Forte abraço em todos e se cuidem.